Fala, Desce, tudo bem? Tudo jóia? Espero que esteja tudo tranquilo. Sou Rafaela, economista, escultora nas horas vagas e faço parte da comunidade DS. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e acompanhe os conteúdos da comunidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já trabalhou com um grande banco de dados no Excel e percebeu que ele pode ser menos responsivo do que se esperava? Com algumas travas ao fazer algumas funções? Bem, isso decorre das limitações, né, em processar a leitura de muitos dados. Isso devido à própria estrutura do Excel. E para contornar isso, o Excel dispõe de funções específicas para se trabalhar bancos de dados. E nesse vídeo eu vou lhe mostrar algumas dessas funções. Então vamos comigo para o Excel. O banco de dados que estarei trabalhando aqui hoje corresponde a municípios pernambucanos em que estão identificados pela sua região de desenvolvimento, se é do semiárido ou não, também possui informação correspondente à população estimada, ao PIB e atividade preponderante na economia daquele município. Vale salientar que esses dados foram obtidos do IBGE e da base de dados do estado de Pernambuco. E antes de calcular as funções, né, de banco de dados, gostaria de destacar duas observações interessantes. Todas as funções de banco de dados começam com BD, certo? Exceto as funções BD, BDD e BDV. Essas funções, elas são para retornar a depreciação de um ativo, certo? E estão fora do escopo do que vou explicar aqui no momento. E segundo, todas as funções de banco de dados possuem a mesma sintaxe. Elas usam todo o banco de dados, o campo correspondente à variável que você deseja encontrar, né, o valor da variável, e os critérios a qual você deseja especificar. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Aqui, estou querendo saber a população estimada, né, a população total. Então, vou usar a fórmula BD soma, correspondente ao semiárido, certo? Então, aqui eu vou escrever a fórmula BD soma e ele vai me dar esses campos, como eu tinha especificado anteriormente. Banco de dados, campo e critérios. Para o banco de dados, eu vou selecionar todos os dados aqui. Então, eu vou clicar aqui em qualquer um dos rótulos e vou em Ctrl Shift espaço, certo? Para selecionar toda a tabela. Depois, coloco ponto e vírgula, boto Ctrl setinha para cima, para eu voltar onde eu estava. Após isso, eu vou colocar o campo. Se eu quero saber o valor da população estimada, ou eu coloco o valor correspondente à posição, né, da coluna da população, da variável população, ou apenas o nome do rótulo. Eu vou colocar o nome do rótulo, certo? Copy-este. E conforme quais critérios eu quero encontrar essa população estimada? Apenas os municípios do semiárido. Então, para estabelecer o critério aqui nessa função de banco de dados, é necessário ter ao menos uma célula correspondente ao rótulo que você deseja, né, encontrar e uma célula abaixo desse rótulo para você especificar o critério, certo? Então, eu vou selecionar aqui, ó, esses dois, que são os meus critérios para este meu primeiro exemplo. E aqui ele mostra que a população total é um pouco mais de 4 milhões, né, correspondente aos municípios do semiárido. Vamos para uma nova função. Aqui tem a BD média, certo? Para a gente saber o PIB médio dos municípios que têm a atividade da administração pública como preponderante em sua economia, são do semiárido e possuem uma população estimada maior que 100 mil, certo? Então, vamos calcular o PIB médio correspondente a esses critérios.
Então, eu venho aqui em BD média, certo? Seleciono meu banco de dados. Agora, vou ter que estar selecionando sempre esse banco de dados para estar fazendo essas fórmulas. Outra opção, além de você estar selecionando diretamente, você pode selecionar toda a tabela e nomeá-la, certo? E quando for fazer o cálculo da fórmula, você já vai chamar esse banco de dados diretamente dela, né? Mostrei o primeiro exemplo sem nomear, mas como eu já nomeei um banco de dados, vocês vão ver aqui como vai ser mais prático para a gente trabalhar. Então, eu vou colocar BD média, certo? E vou selecionar meu banco de dados. O meu banco de dados eu nomeei como BD soma, certo? Aliás, BDPE, certo? Então, vou agora especificar o campo. Se eu quero saber o PIB médio, então vou colocar o campo correspondente ao PIB, que é o resultado que quero. Vou colocar 5, que creio que ele seja a quinta variável, é 5. Ele corresponde à coluna na posição 5, e não entre aspas. E os critérios, como eu expliquei, tem que ter os rótulos e o campo para você especificar os critérios. É bem simples, certo? É uma fórmula bastante simples e ela é igual para todas as fórmulas correspondentes a funções de bancos de dados. Vamos para o próximo exemplo. Aqui o exemplo é do BD Contar e BD Contara, certo? Aqui eu quero saber a quantidade de municípios com PIB acima de 60 milhões, 600 milhões, com atividade preponderante em serviços. Então, ele fornece duas possibilidades, certo? A BD Contar e a BD Contar. Qual a diferença entre as duas? A BD Contar, ela só vai contar os valores que sejam números, certo? Se o valor da coluna especificada em campo for de texto, ele não vai considerar apenas valores numéricos. Já no caso de BD Contara, ele vai fazer o cálculo, né? Vai fazer a contagem das células não vazias. Então, independente se tiver valor numérico ou de texto, as células contadas são as não vazias. Além disso, pelo fato de se tratar de conta, o campo também pode ser ignorado, ou seja, por exemplo, eu vou colocar aqui BD contar, BD contar, certo? Vou selecionar meu banco de dados que já está reservado e na parte de campo eu vou pular, certo? Coloquei dois pontos e vírgula e vou selecionar os critérios. Então, independente aqui, usando o BD contar, o BD contara, ignorando o campo, ele vai me trazer essa contagem conforme os critérios estabelecidos. Então, falei essa diferença, né, entre eles quando se especifica o campo. Mas como essa decisão de colocar, né, identificar o campo ou não é algo facultativo para essa função, então é mais prático ignorá-lo, né, independente das funções a serem usadas. E por último, gostaria de mostrar a função BD extrair, certo? Essa função é interessante porque ela traz um valor único, ou seja, quando você especifica um critério em que dá mais de um registro, ela dá um erro, assim como se você colocar um critério que não especifica nenhum tipo de registro, ele dá outro tipo de erro. Vamos ver nesse exemplo. O que eu quero aqui é o nome do município, que seja do agreste setentrional e tenha população acima de 100 mil. Então, venham aqui, BD extrair. BD extrair, certo? BD extrair. Seleciono o meu banco de dados que já está nomeado. Venho em campo. Como eu quero saber o nome do município, o campo será município. Como a coluna de município é a primeira da tabela, eu vou colocar o número 1. E os critérios especificados serão esses daqui que irei selecionar. Então, dou um OK.
e ele mostrou para mim que Santa Cruz do Capibaribe é o único município do Agreste Setentrional que tem população acima de 100 mil. Caso eu quisesse saber, né, dos municípios maiores que 50 mil. Vamos ver o resultado que ele dá? Ele dá esse erro, porque há mais de um registro para esse critério que ele especificou. E se eu quiser colocar acima de 200 mil, por exemplo, ele vai retornar outro erro, porque não há nenhum registro correspondente a esse critério especificado. Bem, essas foram só algumas funções de banco de dados, há muitas outras, como o máximo, o mínimo, o cálculo do desvio padrão, da variância, tudo com a mesma sintaxe, certo? Tudo dessa mesma forma. E se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente. Se tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E, mais uma vez, obrigada.